E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje, como vem sendo o nosso costume, vamos começar falando de algumas notícias boas do governo federal, principalmente no âmbito da economia. Após isso, vamos falar do lockdown, não que estejam tentando fechar o Brasil de novo, mas as consequências chegaram. Quero comentar algumas coisas sobre isso e também mostrar algumas notícias boas que está acontecendo aí ao redor do planeta sobre a pandemia. E vamos até falar da CPI da pandemia. Randolfo Rodrigues ontem teve uma notícia péssima e agora ele promete inclusive reclamar lá no Supremo. Após isso, vamos falar do senhor João Dória e também do Moro. Eles que estão agora já se bicando para ver quem vai ser o vice de quem. Podemos e também o PSDB estão tentando trazer o Cidadania para fazer uma federação. E Moro, Moro agora está no novo capítulo da sua confusão junto ao TCU. A gente vai comentar sobre isso hoje. E, gente, gravem o dia de hoje, 1º de fevereiro de 2022. Foi o dia que o Diogo Mainardi, né, um dos melhores amigos do Sérgio Moro, o mamateiro mor do antagonista, jogou a toalha. Ele não acredita mais em qualquer chance pro Moro, a não ser que Bolsonaro desista. Vocês vão entender, foi o último artigo dele aí no antagonista. Após isso, Lulinha e Dirceu, né? Essa dupla nunca para. E ontem o Lula estava, vejam só, com Renan Calheiros. Quem poderia imaginar, né? Logo depois, né, da CPI da pandemia. A gente sabe, são amigos de longas datas. Vamos falar sobre isso. Algumas coisas também ligadas ao PT. E depois vamos falar daqui eleições, né? A gente vai falar de voto. A gente também vai falar algumas coisas ligadas aí à urna. Enfim, falar um pouco assim rápido, coisa besta, só fazer alguns comentários. Aquela confusão que envolve Bolsonaro, vazamento, se é sigiloso, se não é. Tem algumas informações novas. E ontem teve 2 eventos assim bem interessantes. Na verdade, 3 eventos. A capa da Veja, a participação do Ricardo Salles no Pânico e o artigo do Eduardo Cunha. Qual é a conexão entre os 3? Bom, a gente vai comentar no vídeo de hoje. E por fim, um tema assim bastante espinhoso, porque uma figura bem conhecida, acho que de vocês, o Jorginho, conhece o Jorginho Soros, aquele coroinha que gosta de dar dinheiro para todas as ONGs da esquerda. Pois ele fez uma aparição no Twitter, fez um post, colocou um vídeo e um texto. Espero que dê tempo de comentar, dê tempo de conversa amanhã. E a confusão é grande. Mas enfim, vamos começar aqui, né, falando do governo federal. Mais entrega de obras. Ponte que ligava Sergipe a Alagoas, agora duplicada. Ainda sobre obras. Porto de Açu é a primeira empresa a receber autorização do governo brasileiro para construir e operar uma ferrovia no Rio de Janeiro. O 22º pedido autorizado pelo programa ProTrilhos fica em São Paulo da Barra e vai transportar 16 milhões de toneladas de cargas em direção ao porto. A Anitta fala o seguinte, simbora que vai ter ferrovia sim senhor, com 41 quilômetros de extensão, investimento privado de 610 milhões de reais. O município de São João da Barra, no Rio de Janeiro, vai ganhar uma estrada de ferro. O foco será o transporte de cargas em direção ao porto, que deve chegar a 16 milhões de toneladas ao ano. Mas aqui, né, aquela típica notícia que grande parte da direita fala, é só obra, aí vai entregar o país bom aí no futuro, não fez nada. Cadê o combate? O combate ideológico? Bom, então, notícia aqui que envolve obras e que eu acho que isso aqui também tem tudo a ver com embate não só ideológico, mas aqui a gente está falando diretamente de soberania nacional. Gente, hoje em dia não existe mais, né, a vida humana sem aparelhos eletrônicos, sem maquinários e todo equipamento, né, ele precisa de energia. Seja um motor a combustão, seja energia elétrica, tem que ter energia. E vejam só. Oi tio, oi tia. Você sabia que hoje o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de início das obras da maior usina termoelétrica de gás natural do país? A maior. Ela ficará no Rio de Janeiro e deve gerar energia para abastecer 8 milhões de famílias. O investimento será de 5 bilhões de reais. Tá lá, o presidente participou do segundo lançamento da pedra fundamental da usina termoelétrica gás natural Açu 2, GNA2, em São João da Barra, Rio de Janeiro. O evento marcou também o anúncio de investimentos em infraestrutura. Nenhum país consegue se desenvolver sem energia. O que é que a gente está vendo acontecer neste exato momento a nível internacional? Um grande conflito, tem interesse em solo agricultável, tem interesse em questões de fronteiras, né, não ter o seu inimigo ali do lado. E também tem a confusão que envolve, né, energia. O fechar um gasoduto que chegava lá na Europa, né? Estou falando dos russos. E vejam só, o governo investindo em energia. Quando a gente olha, por exemplo, para o chefe do João Dória, nova Rota da Seda, qual é um dos setores estratégicos que eles querem colocar a mão? Porque eles sabem que se eles controlam, a soberania do país está ameaçada. Energia.
Todo mundo precisa de energia. E tá aí. Investimento em energia para o país continuar crescendo. Pô, para a pessoa poder construir mais fábricas, mais indústrias. E vamos que vamos. Vida que segue. Ainda notícias boas, vejam só. Bolsa tem o melhor mês em um ano. Dólar afunda 4,82%. O Consta fala o seguinte, o 2022 não começou do jeito que os abutres gostariam. Felizmente, né, pro choro da galera. E ainda você vê isso daqui, ó, narrativa. O Brasil é uma pária internacional. Qual a realidade? O fluxo de comércio com os Estados Unidos cresceu 43% na comparação com 2020 e 9,3% antes de 2019, quando fora registrado o recorde anterior de 64,4 bilhões em exportações mais importações. Leia mais em matéria da Gazeta do Povo. E uma coisa interessante é o seguinte, eu estava até vendo o Leandro Rugel falando, isso daqui é extremamente importante, principalmente essa redução do dólar, para tentar combater, principalmente o que vai sendo um grande problema do mundo, não é só do Brasil, que é o aumento do preço do petróleo. O preço do petróleo continua subindo, então assim, como o dólar deu uma caída, espera-se que pelo menos a gasolina não continue subindo. Porque nas últimas semanas, o Leandro Rugel, que é um cara da área do mercado financeiro, de economia, estava lá apontando que subiu 17%. Então, importantíssima aí essa baixa no dólar. E, vejam só, setor público consolidado tem superávit de 64,7 bilhões em 2021. A Marta Seiler, ligada ao Ministério da Economia, fala o seguinte, o primeiro resultado anual positivo em 8 anos. Bom dia a todos. Em 8 anos, o primeiro resultado positivo. Isso, o Brasil vindo de 2 anos de pandemia. É difícil a gente ter um Brasil dos sonhos, mas imaginem se não fosse a pandemia, e imaginem aí nesses próximos 4 anos. Acho que muita coisa pode melhorar na vida do brasileiro. Acredito que pode melhorar. Por mais que estamos num período, né, meio complicado, onde estamos colhendo aí, né, os primeiros frutos das ações dos prefeitos e dos governadores. Mas a gente chega lá, falando aqui um pouco ainda de economia, de dinheiro. É o que você tá aqui? Aqui mesmo. Eita. Bolsonaro concedeu aumento para os professores. Mas a Confederação orienta prefeitos a não darem reajustes. Entidade de município defende reajuste pelo INPC, bem abaixo do anunciado por Bolsonaro. E aí agora? Cadê a narrativa? E aí? Vejam só, né? Confederação não deu aumento não. E agora, o que os professores vão falar? Vão culpar o governo? Cadê os sindicatos? Cadê? Que tanto pedem, né, por melhores condições de trabalho para os professores. O Carlos fala o seguinte, ó, teremos atos, manifestações e cartazes dos famosos sindicalistas que defendem a classe? Claro que não, claro que não. O importante é manter a narrativa, ajudar os prefeitos, ajudar os governadores. O problema do... que é, rapaz, que não tem nome. E aqui, como falamos, da pandemia, né? Mais de 650 mil crianças saíram da escola durante a pandemia. Tenho certeza que a maior parte delas são de famílias de baixa renda, que é quem mais sofre nesse período. A turminha da geladeira cheia, não só da geladeira cheia, né? Aquela galera que tem a geladeira de pelo menos 3 portas. Se você não sabe nem o que é geladeira de 3 portas, é porque você é um simples cidadão brasileiro, um afegão médio. Você não sabe nem o que é, né? Você, na parte de cima, na loja de eletrodoméstico que você vai, nem vende. É só loja de rico. E você vê isso daqui, ó. Aqui é muito cara de pau. Eu achei interessante porque a Paula Schmidt, ela não é de direita, ela é uma jornalista de esquerda. E ela compartilha o Estadão, ssó que ela é uma jornalista de esquerda que ela vem reclamando muito, assim, né, de como o discurso ele vem sendo, como é que pode ser, atropelado. A gente tá num período que a gente não pode questionar mais nada. Tem alguns temas que a gente sequer pode falar nome de algumas coisas. Eu sempre falo, não, aquele negócio ali, o polêmico. Então a gente fala assim, não é porque tá bem complicado. A gente vem vendo a censura crescente. Vamos até falar disso também no vídeo de hoje. Aí o Estadão vai falar o seguinte: famílias que perderam o emprego na pandemia e não conseguem mais pagar aluguel recorrem cada vez mais a barracas. Esse tipo de moradia improvisada cresceu 3,3 vezes entre 2019 a 2021 e se tornou mais comum também na periferia de São Paulo. Aí a Paula fala o seguinte, peraí, imagina você passar a pandemia inteira defendendo o lockdown. Uma coisa, né, que tirou... Não vou falar isso daí. E agora, poder vender jornal mostrando como o lockdown foi um ato imoral e desumano. Todo mundo defendeu o fica em casa. Mesmo sendo bem óbvio que a gente tinha muita gente no Brasil
que precisava trabalhar para se sustentar. Não é a turma da geladeira cheia. O assalariado ganha que todo dia 5, o dinheirinho está lá na conta, recebe auxílio moradia, auxílio paletó, cafezinho. Mas agora eles estão, né, chateados. Meu Deus, o que é que está acontecendo e tudo mais. Por outro lado, mais notícias, eu acho que bem animadoras. A gente vem comentando sobre isso e eu acho que vai chegar a hora do Brasil. Eu realmente acredito nisso. Vejam só. Nami, ei. Lá vai a cachorra querendo morder o fio. Por que a Finlândia está diminuindo suas restrições? A gente já viu, né? Estados Unidos, Espanha, Irlanda, Inglaterra, Dinamarca, Finlândia. E as coisas estão avançando e os países estão reabrindo. Tá chegando a hora do Brasil, tá chegando a hora. Na verdade, a gente vê, né, o mundo voltar para a normalidade. Todas as restrições relacionadas, né, devem ser suspensas em fevereiro, com o momento exato a ser divulgado esta semana, diz a primeira-ministra. Com algumas medidas já a serem flexibilizadas, Marin diz que o seu governo, liderado pelo social-democrata, se reuniu na quarta-feira para elaborar um plano para rescindir as regras, informou a emissora YLE. Não sei como é que se diz. Saiu aqui na 7 News, que é grande mídia aqui da Austrália. Canal de TV, um dos maiores canais que tem aqui. E aí vejam só, né? No Brasil, na verdade, várias restrições já desapareceram. Várias. O problema é que você é pobre. Se você fosse rico, tá tudo beleza. Você vê aqui, ó. Restrição e controle social para você, que é pobre. Casamento da oligarquia Campos, sem máscara, sem distanciamento e com muita alta sociedade para a família do prefeito. Olha lá, né? Todo mundo bonitão. Eu fiz questão de dar um print nesse frame aos 27 segundos. Você percebe aqui, né? Tá todo mundo sem máscara. Tem aqui essa senhora com máscara. Agora o fotógrafo, né? Esse sim, ó. Você é fotógrafo, você é peão. Você não pode respirar o mesmo ar que a gente respira. Interessante, né? O meu desenho favorito, o One Piece, ele possui, né? A elite, ele tem uma elite mundial. Tem um governo mundial lá também, e eles são do mal. Olha que coincidência. Eles são chamados Tenryubitos. Eles usam uma roupa tipo de astronauta, né? É como se fosse um aquário na cabeça, porque eles não podem respirar o mesmo ar que você respira. Tá quase isso daqui, né? É a vida imitando a arte, mas tudo bem. E aí, se a gente falando sobre, como é que eu posso falar? Sobre restrições no Brasil, eu vi esse comentário aí que eu acho interessante. Eu acho que leva, né, até uma reflexão, um amadurecimento na direita. Flávia Ferronato, ela é advogada. Ela está comentando o seguinte, ó. Vejo muitos da turma da crítica construtiva imputar ao governo federal, no caso a Bolsonaro a maior parte do tempo, e sua bancada no legislativo, responsabilidade sobre a vigência do passaporte. Talvez essas pessoas não saibam, mas não adianta revogar a lei pelo Congresso. E por quê? Porque no fim de 2020, o Lewandowski, em uma canetada, deu continuidade aos dispositivos da lei que caducaria em 31 de dezembro. Isso significa que nenhum instrumento jurídico, lei, MP ou intervenção alienígena farão o Supremo mudar de entendimento. Querem brigar? Aí tem que criar uma confusão, né, com o Supremo. Em 7 de março de 2021, o plenário do Supremo referendou a decisão do Lewandowski. E tem mais. Mesmo com o fim da lei 13.979, aquela Moro-Mandetta, a partir do entendimento de que estados e municípios têm competência recorrente na gestão da saúde, estados e municípios podem aprovar leis específicas para suas regiões. E para deixar claro, esse não é o meu entendimento, é um entendimento supremo. Eu continuarei lutando, né, para que o judiciário brasileiro não entre aí na parte, né, de legislar. Aí um comentário da Flávia Ferronato. E aí, como eu falei para vocês, o Randolfo Rodrigues teve uma notícia péssima, junto aí com toda a turma da grande imprensa, né? Polícia Federal diz ao Supremo que Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso da Covaxin. Ah, é? Descobriram agora. A gente já sabia disso desde a época da CPI, né? Mas a turminha fingia não ver. E o Randolfo Rodrigues, ele aceitou? Lógico que não. Lógico que não. Randolfo agora quer convocar ministro da Justiça e diretor da PF por relatório favorável a Bolsonaro na interferência na Polícia Federal. É inacreditável. É inacreditável. Pelo menos dessa vez não tá chorando no Supremo, né? Vai convocar lá no Congresso.
A Elisa diz, pronto, que parlamentar patético. Passa 24 horas por dia tentando criar narrativas contra o presidente e membros do governo federal. E todo mundo aplaude, porque eles não aceitam que o presidente Bolsonaro é diferente do Lula. Eles não aceitam. Acham que tá tudo, né, no mesmo balaio de gato. E aí, continuando aqui, entrou no nosso próximo tema, esses dois senhores, né, que são amigos de longas datas, mas agora estão começando a se bicar. Vejam só, ontem, o Moro, tentando fazer o seu movimento para tentar ter mais força nessa batalha, falou que não aceita ser vice. Diz Moro sobre chapa com Dória. Não quero ser vice. Não entrei para ser vice. Estou na frente. Não quero. Isso depois do Dória não, né? Dos interlocutores do Dória recentemente falando que o Dória não vai ser vice. Tem muito chão para andar e tudo mais, que o Dória é um cara muito mais capacitado e que só estar na frente não garante nada. Só que entre aparições, interlocutores gritando na imprensa, dando entrevistinha, como aqui é o caso do Chico Graziano, né, no Repercussão Fala do Moro, o que é que realmente está acontecendo em duas notícias, ambas do dia de ontem. Podemos aprova a discussão de federação com cidadania. PSDB e Dória fazem ofensiva para fechar a federação com cidadania. Não passa de uma briguinha. Estão em uma disputa interna para ver qual dos dois vai ser o vice e o candidato a presidente, né? Estão juntos e misturados, já tá tudo certo. E aí estão vendo, né, buscando para ver nessa quebra de braço quem vai ficar com cidadania. Cidadania, antigo PPS, Partido Foro de São Paulo. Cidadania que é do Roberto Freire, amigo pessoal íntimo do Luciano Huck. Então, assim, né, eu acho que o Sérgio Moro tá até na frente, né? O Sérgio Moro é muito mais próximo do Huck do que o João Dória. Até porque o Huck, acho que ele tem uma foto com o Aécio Neves, né, Luciano Huck, que é do grupo opositor João Dória. Olha só como as coisas são, né? Estão se bicando. A gente vai falar mais do PSDB e essa movimentação da terceira via logo menos. Mas olha só. A nova atenção de Sérgio Moro no TCU. Moro aí que tá achando que as coisas podem acabar, acho que talvez não vai ser bem assim, né? Ainda há um foco de atenção para o Marreco no TCU, depois que o Ministério Público pediu na segunda-feira o arquivamento do processo. É que o Ministério Público solicitou também que as informações do processo sejam enviadas para a Receita Federal. Uma pessoa a par do processo no TCU avalia que o gesto do MP é uma estratégia para não encerrar de vez a apuração. E assim deixar uma nova frente para a Receita, né, atuar se achar, né, algum indício de irregularidade. Uma possível frente de apuração da Receita seria apurar se Moro buscou pagar menos tributos no Brasil ao prestar o serviço como uma pessoa jurídica. E aí o Globo tem uma opinião bem similar, que o TCU ainda não desistiu, né, de pegar o senhor Sérgio Moro. Segundo a pessoa que acompanha de muito perto a situação dessa investigação, né, agora é que tudo começou. Mas o que é que pode ser feito? O próprio Ministério Público, junto ao TCU, estuda pedir que Álvares e Marçal mostre que contratos de consultoria, e não só de como administradora judicial, prestou às empreiteiras que fizeram acordo de leniência em decorrência de condenações na Lava Jato. A suspeita é que as empreiteiras só teriam assinado esses contratos após esses acordos. Gente, a grande questão não é só, assim, não é o valor, não é o Moro ter se tornado rico ou não ter se tornado rico, é toda a situação. A empresa que ele trabalha, prestando serviço, né, para empresas investigadas na Lava Jato. E uma pergunta também que é o seguinte, o que é que está no contrato? Que serviços o Moro desempenhou? O que é que ele fez à frente dessa empresa? Tem como provar o que ele fez? Porque tá algo assim muito nebuloso, muito estranho. Precisa ver o contrato. O contrato, o que é que está sendo feito? Tá muito estranho, muito estranho. E aí surgiu ainda informação nova. E aí o Cláudio, o tio do Botox já tá maluco, né? O Dantas. Reinaldo Azevedo veio e falou o seguinte, é mesmo? Consultoria de Moro levou 16 milhões de dólares de fornecedora da Petrobras. Ih, rapaz. Aí o tio do Botox diz, olha a safadeza, agora virou consultoria de Moro. Ué, mas ele não foi contratado no início para ser sócio, diretor? É porque no meio, né, até para facilitar a narrativa, aí ele já virou consultor. O Moro não sabia de nada. Agora não é mais a consultoria do Moro, é de quem? Daqui a pouco vai ser a matéria do antagonista falando que o Moro não trabalhou na Álvares e Marçal. É fake news. É fake news. Só tem que combinar com as agências de fact-check, né? Se eles aceitarem, aí tá fácil. A Bia do STF fala o seguinte, antes do Olavo eu acreditava que o jornalista tinha uma opinião. E aí vejam só, a Intercept, tá aqui a matéria,
O Luiz Paulo ainda fala, né? Quanto mais mexe, mais fede. A transparência americana vai propiciar mais uma interrogação do TCU em relação ao marreco. Dessa vez, Álvares e Marçal vai ter que falar sobre a Diamond Offshore Drilling. Ih, rapaz, o que é que tá acontecendo? Olha só. Álvares e Marçal recebeu aproximadamente nada mais nada menos do que quase 90 milhões de reais na cotação atual. Isso para atuar na reestruturação da empresa Diamond Offshore Drilling, que entrou, né, em abril de 2020 com pedido de recuperação judicial da Justiça do Texas, dos Estados Unidos. Tá. Qual o problema? A companhia é fornecedora da Petrobras e atualmente opera 2 plataformas no Brasil. Vai vendo. O processo de recuperação judicial terminou em abril de 2021, ou seja, o Moro já estava lá. Aí, 5 meses após Álvares e Marçal ter anunciado o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro como sócio-diretor em Washington, também nos Estados Unidos. Mas não para aí. O valor de 16,5 milhões de dólares pago pela Diamond Offshore Drilling, a consultoria, consta em documentos judiciais aos quais o Intercept teve acesso. A cifra é maior, o dinheiro é maior do que a apresentada pela Álvares e Marçal para o TCU, referente ao faturamento no Brasil. Só esse contrato é maior do que todo o faturamento que ela apresentou no TCU no Brasil entre 2013 a 2021. Olha a confusão. Que esse faturamento iria girar em torno de 83,5 bilhões. E aí? Desse total aí recebido, os 16,5 milhões de dólares, essa empresa, a Diamond, 5,3 milhões de dólares, ou seja, 32% do total, foram pagos após novembro de 2020. Mês que o Moro começou a trabalhar na consultoria, né? E aí? O Moro participou disso? Não participou? Tem que aumentar? E aí? Algum conhecimento? Algum contato? Assim, o que é que o Moro fez na Álvares e Marçal? Aqui tá muito estranho, né? Em documento anexado ao processo na Justiça no Texas, o CEO Mark Edwards diz que cerca de 20% do faturamento da Diamond em 2019 veio de contratos com a Petrobras. Aí o Intercept traz aqui, né, o documento em inglês, tá lá, falando aqui que 20% vem da Petrobras. Em seu mais recente balanço trimestral, a Diamond Offshore cita uma disputa tributária no Brasil, em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional questiona a Petrobras em relação ao recolhimento de impostos sobre contratos para afretamento de embarcações e prestação de serviços, como o que a empresa americana possui. E olha só, a Petrobras venceu, né, o processo no Conselho Administrativo de Recursos Federais, instância administrativa ligada ao Ministério da Economia. Agora, a empresa Diamond vai recorrer, né, porque não quer arcar com esse dinheiro, quer que a Petrobras pague, então agora vão disputar e no judiciário. Eu espero que o Moro não tenha participado, mas com certeza o Moro é uma pessoa com muita habilidade caso quisesse ajudar, né? Uma disputa no judiciário que envolve a Petrobras, eu garanto que o Moro tem muito conhecimento, né, para dar, vender e emprestar. O Moro participou disso? Tem que abrir o contrato. Não basta abrir as contas. Tem que abrir o contrato. O que é que Moro foi fazer nos Estados Unidos? Ele não só foi fazer hambúrguer, tenho certeza. Moro tem cara que nem come hambúrguer, né? Tem aquele cara que, vixe, sabe? Come comida sem sal. A Diamond estimou que o impacto em caso de derrota pode ser de até 90 milhões de dólares. Rapaz, então assim, né? O que é, né? Pagar 16 milhões aí para uma consultoria americana que tem um grande juiz em seus quadros. Pô, também não sei se a Álvares Marçal vai ajudar, né? O segundo documento assinado pelo diretor da Álvares Marçal, anexado ao processo de recuperação judicial. Então, pô, tá vendo aí? Tô recuperando. A Álvares Marçal tá vendo aí, se perder 90 milhões, cara, paga bem, porque funcionário, advogado bom te tira de muito pepino, né? O que é que Moro foi fazer nos Estados Unidos? O que é que Moro foi fazer nos Estados Unidos? Moro nem foi visto abraçando o Mickey. Muito estranho, viu? Muito estranho. Todo mundo nos Estados Unidos vai na Disney. E aí, falando coisas estranhas do Moro, e como teve esse documento aí do Intercept, uma matéria que é antiga, também tinha um documento que eu nunca tinha visto. E agora ainda acho que o caso que já era estranho fica mais estranho ainda.
Sabe aquele caso clássico que a gente sempre comenta que envolve o Tacla Duran, que o Duran falou que teve uma tentativa de extorsão contra ele, que ele teria que pagar 5 milhões, aí cita o Zucoloto, aquela maior confusão. Então, ó, as informações fazem parte de documentos entregues ao Ministério Público da Suíça em que o brasileiro alega que pagou para não ser preso. Que informações são essas? É um extrato bancário que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, ele meio que entregou para o Ministério Público da Suíça. Ele teria pago, né, num mecanismo para que seu nome não fosse incluído em delações premiadas de outros. Se fala muito, né, na indústria da delação, e já falei para vocês uma vez, a delação premiada é um baita prêmio para quem recebe. Não importa o que a pessoa fez, vai sair livre, leve e solto. Livre, leve e solto, e você dá pro seu amigo. Aquele brother camarada. E ó, essa delação não tá boa, né? E esquece o nome. Quem que foi o juiz que participou de uma audiência quando um cara começou a dar alguns sinais, algumas características de um certo político, falou: não, mas ele tem a perna. Não quero saber da perna dele. Mas a perna. Não quero saber. Mas tem um forma. Não. O apelido começa com A. Epa, cala a boca. Não sei quem foi. Não sei. Estou esquecido. Agora, documentos bancários, também submetidos ao Ministério Público da Suíça, apontam que no dia 14 de julho de 2016, um pagamento ocorreu e teria sido feito a partir de um banco em Genebra para a conta de um escritório de advogados em Curitiba. Naquele dia, Duran depositou $612 mil ao advogado Marlos Arnes em uma conta no Banco Paulista. Que foi o que o Duran falou. Não, pô, adiantei lá, dei um dinheiro lá pro Arnes. A matéria fala que contatou o Arnes, não teve resposta. E aqui é o que eu digo, né? Como fica estranho as denúncias do Duran, né, não teria avançado. Não acho o Duran um santo. Muito longe disso. Muito longe. Mas você vê a matéria, Jamil Chad, né, quando ele critica o governo Bolsonaro, quando o pessoal lá da UOL, né, criou narrativa que, olha só, a família Bolsonaro estava trabalhando em conluio, já está, né, com Steve Bannon, e junto aí com o Telegram e o Getter, vão fazer um impulsionamento internacional de mensagens. Internacional. Sabe? Vai ser a coisa assim... Ninguém nunca viu. Aí todo mundo acredita, a narrativa cresce, aí já pede investigação e tudo mais. Agora, quando o UOL traz aqui esse documento, vocês podem ver, né? Olha aqui, $612 mil e 300. E você vê, ó, pago para Arnes de Oliveira e Andreasa, advogados associados SHA. Pô, então, um documento, né? O dinheiro foi pago, né? Mas é o que consta aqui. Estranho. Esse dinheiro realmente foi pago, não foi pago? Quanto mais cava, mais confusão aparece em torno do Sérgio Moro, né? Confusão. Tá vendo, né? Quando a gente fala de Sérgio Moro, a gente fala de dólares. Dólares. Cara chique, parceiro. Chique. Quando fala com o povo, fala em centavos. O Moro é só em dólar. Falando nele ainda, tava ontem aí, né? Olha só, a Amazônia deve ser um ativo para atrair investimentos externos. Lá vai o Moro querer dar a Amazônia pro gringo. Olha como é a diferença. Ontem o Ricardo Salles estava contando sobre o governo Bolsonaro. A preocupação de dar liberdade para o povo da região amazônica de prosperar. A preocupação do governo é dar liberdade para a população explorar. Olha qual é a prioridade do Moro. Dar a Amazônia para os investimentos externos. Não é pro Ribeirinho, pro próprio índio, né? Que ele tanto se, oh meu Deus, pobre coitado. Não. Vamos vender pro gringo, né? E aí no final ele diz também, ó, ouvi sugestões sobre o setor sucro alcooleiro do Noroeste Paulista, caminhos para produzir e exportar mais, reduzindo a emissão do gás carbônico, né? Pauta verde. Tome cuidado. E o Moro aí, né, no dia 7, tentando enganar a galera aí lá em Fortaleza, vai lançar uma carta de princípios para os cristãos. Ele agora não vai mais apoiar o meu corpo, minhas regras. Ele agora vai fingir que ele nunca foi amigo da Ilona Zaboy, que ele é completamente contra, né, a mamãe e tudo mais. Agora, meu amigo, o Moro é mais santo do que não sei nem quem, né? O Moro agora, ele mudou. Agora é um novo homem. Acredite se quiser, né? E como falei para vocês, chegou o dia é hoje, 1º de fevereiro de 2022, 6h31 da manhã. O Diogo Mainardi já acordou, sabe, aceitando que não tem jeito. Só a desistência de Bolsonaro pode impedir a vitória de Lula.
Todos os planos da mamataria falharam, não conseguiram meter a mão no dinheiro do União Brasil, não foi para frente, deu errado. Aí tá lá, Lula já está eleito. A não ser que Jair Bolsonaro desista de sua candidatura, é o que venho dizendo aqui. É também o que o Merval Pereira diz em sua coluna. Olha só, estão concordando, né? Bolsonaro tem que desistir, é a única chance. Para impedir que Lula se transforme numa cabra, é preciso tirar o bode bolsonarista da sala. E para tirar o bode bolsonarista da sala, é preciso roubar-lhe meia dúzia de pontinhos nas pesquisas. O pessoal quer eleger o Lula. Ele tá aí, tá de conversa mole. Tá aí de conversa mole. Não tem chance. O único motivo do Moro estar competindo... Na boa, sabe qual é o motivo? Não tem chance dele ganhar. Ele não é burro, ele sabe disso. E aí, gente, as eleições, elas vão passar. Elas têm início, meio e fim, vão passar. E os políticos, eles vão continuar. O Lula não é nada e tá enchendo o saco. O Disseu não é nada, tá enchendo o saco. O Guilherme Boulos não é nada. Esse daí não tá enchendo o saco, ele tem... Não pode nem falar isso mais, né? Mas assim, ele gosta de frequentar várias propriedades privadas. Assim, sendo sempre convidado, ele não faz nada de errado. Tá aí, Sérgio Moro. Vai ser igual o Nazabó, vai ser igual, sabe, esses militantes que vão ficar o tempo todo dando entrevista. Porque o combate à corrupção no Brasil acabou, tá tudo desmantelado, nada presta, tá tudo ruim, tá tudo, sabe, uma porcaria. E vai ficar militando dia sim, dia também, dia sim, dia de também, emplacando ONG, palestra, só para criar o caos. É um agente político. E na eleição, né, o nome dele vai rodar no Brasil todo, tudo mais, o partido vai apoiar. Marketing gratuito. Para ele é marketing gratuito, né? Ele é um cara abnegado, que não está muito preocupado, né? Um cara que vive com pouco. Vive com pouco, um ano, quase 4 milhões, vive com pouco. Não trabalha para ser rico. Não trabalha, então ele está aí, firme e forte. E aí vamos pro próximo tema, né? A dupla dinâmica de Disseu e Lula. Eu ia falar uma coisa, mas depois toma um processo aí, Deus é mais. Quero voltar mais uma vez o nosso pequeno resumo que a gente já tem fazendo aqui, tem 2 dias seguidos, porque todo dia, né, tem um novo desenrolar. A gente começou falando lá no dia 27, né, que Disseu também tem feito conversas com tucanos históricos. Aí falávamos que o Disseu se encontrou com Aníbal e o Lula se encontrou com Tasso Gereissati e Aloysio Nunes. Aí, dia 29, sai a matéria no Globo que o Aníbal, que é do PSDB, senador, defende o apoio a Simone Tebet, que é do MDB. E no dia 31 saiu a matéria que a gente trouxe no vídeo ontem, que normalmente consegui encaixar no vídeo, que o Tasso Gereissati, que também é do PSDB, fez o aceno para Simone Tebet. Olha só como são as coisas. E ainda teve outra matéria que eu não coloquei aqui, que o Kassab já está negociando para o Eduardo Leite sair do PSDB e entrar no PSD, que é do Lula. E eu falar para vocês, gente, isso aqui tudo é uma movimentação para tesourar a terceira via. Tesoura assim, cara, pra acabar logo essa besteira. Vem todo mundo já alinhado. O Lula tá mandando todo mundo. Quem manda no PSDB é Lula. Estão aqui os tucanos e tudo mais. E eles estão colocando a Simone Tebet, porque sabe assim que não tem nenhuma chance. A Simone Tebet, ela tem menos votos do que... Assim, o absurdo é tão grande, pessoal, que eles estão apoiando a Simone Tebet, que tem menos votos do que o Dória. O Dória já tem menos pontos que o Daciolo. Na verdade, acho que dessa vez o Dória tem mais que o Daciolo. Mas é tipo assim, é pau a pau. Então, assim, é o cúmulo do absurdo. O pessoal tá fazendo assim, uma afirmação que é só... Pior que isso, era só se o Aníbal e o Tasso Gereissati falar que estão apoiando o Rodrigo Pacheco. Porque esse é 0,1%. Mas nem isso tá. Então, assim, é descarado. Essa é uma afirmação descarada pra tentar deslegitimar o Dória. E aí coloca a Simone Tebet pra quê? Pra chamar o MDB pra mesa. E a Simone Tebet não tem chance nenhuma. E vai pressionar o Baleia Rossi, que é quem tá ainda fazendo alguma, assim, uma barreira pro MDB não subir de vez no barquinho do Lula. E por que oficiais vão trazer todo esse resumo? A gente falou isso tudo no vídeo de ontem. Porque ontem, ao longo do dia, o Lulinha, né, postou essa foto que não engana ninguém, né? Que a gente já sabia dessa amizade. Lulinha com Renan pai e Renan filho. Olha só que coisa bonita, né? Hoje conversei com o governador de Alagoas, Renan Filho, e o senador Renan Calheiros em São Paulo. Meus amigos do peito, né? Tá vendo, pô? Precisa explicar mais isso daqui? Olha a CPI do Lula. Tá tudo aí, cara. Só faltou o Carlos Gabas, sabe? O Carlos Gabas devia estar ali atrás, naquele abraço, assim, todo mundo por trás, né? Juntos e misturados.
Olha a movimentação. Simone Tebet. Vamos botar Simone Tebet e tudo mais. E aí você vê a própria imprensa já falando sobre isso. Ó. Renan Calheiros e Renan Filho encontram Lula e falam de possível aliança. Ambos discutiram o apoio à candidatura do ex-presidente. Apesar do MDB já ter o nome, apesar de ter a Simone Tebet, Renan pai e Renan Filho pretendem apoio ao petista caso a candidatura da Simone Tebet não decole. Caso não decole. Uau, olha só. Caso não decole. Caso não decole, viu? Caso, porque assim, até o momento assim, é incógnita, porque ela tem 1%. Tudo indica que vai decolar, né? Um foguete. Simone Tebet é um foguete. As apostas estão lá em cima. Tá entendendo? Tá tirando na tua cara. Lançada há quase 2 meses, a senadora do Mato Grosso não saiu do 1%. Mas assim, se não decolar, a gente vai apoiar o Lula. Conversamos bastante sobre eleição, economia, institucionalidade e governo. Defendo que o MDB, se não tiver candidato competitivo, que nós façamos, desde logo, uma aliança com Lula. Subir já no primeiro turno, disse ao Radar Renan Calheiros, que afirma compartilhar a opinião com o Renan Filho, lógico, porque o Renan ele não pode mais ser governador, ele vai ser candidato ao Senado por Alagoas. E ele quer ser o candidato do Lula. Quer ter o apoio. Então não vai ser assim também, né? O Lula não é nenhuma criança. Eu te apoio, agora sim, né? O MDB vem pra cá. E o que foi que a gente falou ontem, né? Que o Renan tá aí doidinho, tá trabalhando pra isso. Rumo a Brasília, o senador disse que pretende conversar com os setores do MDB para decidir como será como será encaminhado o posicionamento na convenção partidária. Eles vão estar trabalhando isso daí, ó. Joga na Simone Tebet, que a gente vai tesourar ela, né? E início da brincadeira ainda tá chutando, né, na rasteira no Dória e no Moro. De uma vez só. O Lula tá aí, voando. E parece também que o Lula tá começando aí, né? Não sei, está aberto a quem sabe, né? Uma traição contra o Alckmin. O Lula é demais, viu? O Alckmin abriu mão de tudo, da própria dignidade, e parece que vai tomar um pé na bunda do Lula. Olha só, nos preparativos para a conversa de Lula com Kassab. Aí dá lá uns pormenores, que o Lula tá doido pra conversar com o Kassab, o Kassab ainda tá doente, tudo mais, tá. Mas Lula, né, dizem os mais próximos, vai para essa reunião cheio de argumentos para convencer o Kassab, que também diz que o Kassab não quer subir no barco do Lula no primeiro turno, já deixou claro que no segundo turno ele tá com o Lula, mas como ele quer se mostrar como um grande partido de centro, independente, no primeiro turno ele vai ter candidato, balela. Tem quem diga, inclusive, que todo o namoro do ex-presidente com Geraldo Alckmin é só parte do seu plano para trazer o PSD para a campanha. Olha só, tá usando o Alckmin. Que Lula estaria disposto a rifar o ex-tucano e, numa tacada só, abrir caminho para o Haddad em São Paulo e enfraquecer Kassab na negociação nacional. Afinal, a simples conversa com Alckmin indicaria que o PT não precisaria tanto assim do PSD para fazer o tom desejado aceno ao centro. Enfraquece o PSD, já enfraqueceu o PSD e também já enfraqueceu o Alckmin, porque pensa o seguinte, se hoje o Lula der um pé na bunda do Alckmin, qual é a chance do Alckmin se eleger que seja, sei lá, né, um deputado estadual? Um cara que estava liderando o estado de São Paulo, era do PSDB, criticava o Lula, né? Falou muita coisa, falou várias verdades sobre o Lula, e aí ele apaga todo o passado, né, na maior vergonha, fica de joelhos e começa a defender o Lula. E fala que vai ajudar o Haddad. Se eu dar um pé na bunda desse cara, quem que vai votar nesse cara? Abandonado pelos seus seguidores e pela esquerda, que ele achou que um dia ia abraçar ele. Acabou. O Alckmin hoje não tem mais zero chance. Se ele não for o vice de Lula, ele não tem mais nenhuma chance pra nada. Acabou a vida política dele. Tem quem diga que o vice do Lula pode até ser o Alckmin, desde que filiado ao PSD. Tem quem diga que não. Que Lula ficaria bem feliz mesmo é com o nome de Josué Gomes, filho de José Alencar, ou do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Uma ideia que, aliás, agrada bastante amigos de Lula, como relatou a coluna na semana passada. E tá aí. Porque Kassab pode embaralhar a escolha do vice de Lula, né? Matéria até da Vera Magalhães. O ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Dilma Rousseff, calculou conduzir o jogo de forma a ter palanques muito fortes no Triângulo de São Paulo, no Triângulo São Paulo, Rio e Minas, para ser cortejado como vice de Lula. É a estratégia do Kassab, né? Ter palanque, ter votos, ter base e chamar o Lula para conversar. E aí, na reta final, convencer as seções do partido, né, avessas ao PT, de que é um bom caminho. As conversas voltam a ser para que o PSD
seja considerado para vice. E os mineiros Josué Gomes, o próprio Pacheco e Alexandre Calil são colocados como opção, embora o desejo de Kassab seria ocupar o posto sem intermediários. Nenhuma dessas rotas está definida. Kassab é o tipo de político que desenha caminhos alternativos, tendo como cálculo sempre o aumento da bancada e da influência do partido que criou em 2011. E assim, por mais que ele tenha muito interesse, qual é o objetivo central de todos os grupos políticos do Brasil hoje? Todos. Uma grande bancada do Legislativo. Grande bancada do Legislativo. É extremamente importante um Legislativo gigante. Não só eleger o presidente, mas precisamos de uma grande base de deputados na Câmara e tentar eleger o máximo possível de senadores. E também o máximo possível o que mais tiver de tudo, mas o Legislativo é extremamente importante, principalmente a Câmara. E aí sobre o PT, para as pessoas, né, que estão ainda em dúvida, mas se o PT voltar, tá de boa, não pega nada, tudo mais, é a mesma coisa, Bolsonaro também, né, a pauta da esquerda está avançando como nunca, aquele discurso chato. Carlos Bolsonaro aqui, ele relembrou um pequeno vídeo aqui do Jacques Wagner. Olha só. Nós precisamos disputar o poder político. E através do poder político na democracia, por exemplo, Moema estava a Cuba. Eles fizeram uma revolução, nós não fizemos uma revolução. Esse é o nosso problema. A gente conquistou o poder pela via do voto. E pela via do voto, dentro da democracia que está estabelecida, a gente, por enquanto, está tendo que jogar com as regras dele. Esse é o problema. O áudio tá meio ruim. Mas ele tá falando o seguinte, que infelizmente eles chegaram ao poder pela via do voto. Aí tem que jogar pelas regras do jogo. Não foi a revolução igual foi a Cuba. É isso que eles querem. E dessa vez eles vão vir com tudo. Você vê, né? O Chile, que na América do Sul era assim um exemplo de prosperidade. Agora tá vendo aí as pessoas protestando contra migração ilegal e alta criminalidade. Basta. O Venilton fala, o triste é entender que isso é só o começo. Quando o comunista assumir, infelizmente, cara, só vejo piora. E aí vamos pro nosso próximo tema, que eu falei pra você, né? Que aqui é a capa da Veja, o Ricardo Salles no Pânico, Eduardo Cunha, o que é que eles têm pra, sei lá, nos ensinar e colocar aí, né, no tabuleiro. Começar a falar do Ricardo Salles, não coloquei o vídeo aqui, mas conto pra vocês. Assistiam da participação dele no Pânico, sei lá, tava com tempo livre, dei play, fiquei fazendo outras coisas. Na verdade foi hoje, pra mim, ao longo do dia. E aí perguntam pro Salles várias coisas sobre as pesquisas e tudo mais. Ele fala o seguinte, ó, teve uma pesquisa aí que fizeram bem recente, que você vê que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro tá bem pequena, né? Bem diferente dessas pesquisas, coloca o Lula lá em cima. E o Salles também fala o seguinte, essas pesquisas, elas têm alguns problemas na hora de você capturar nas amostras, porque a maior parte delas se faz em geral, nos grandes centros urbanos, onde o domínio da esquerda, né, é maior. Quanto mais interiorana a cidade é, mais as pessoas têm a tendência a ser conservadoras, né? Aquela relação mais familiar, todo mundo conhece todo mundo, né? Respeito existe, né? Boas maneiras, por favor, obrigado. Pô, sempre é bem-vindo numa conversa, num bate-papo. E aí você vê essa capa aqui, ó. Veja São Paulo. Olha essa foto. Os Santa Cecílias. Como vivem, consomem e discursam os habitantes de um dos bairros mais sexy da cidade. De saudosismo coreografado das samambaias, chão de taco, vitrolas e brechós. Uau! Algum de vocês se veem aí, sei lá, nessa foto, todo mundo é descolado, músicas antigas, bacarau, tatuagens. É que é o retrato, sabe, grandes centros urbanos. O que é o mais fácil? Onde é que estão as grandes empresas? Onde é que estão as universidades e tudo mais? Vai ter para o centro urbano. Meu amigo, o cara que acorda na roça, tem que pegar a enxada logo cedo, tratorzinho, cuidar do boi, da vaca, água, sabe? Botar água nas plantas. Não tem tempo pra isso aqui não, bicho. Não tem tempo. Não tem nem estúdio de tatuagem pro lado de lá. Então assim, a gente acha assim, quando olha o retrato, né, quando vai para essas amostras dos grandes centros urbanos, não pega, né, um total da sociedade. E quem vem na mesma linha, um tema similar, a matéria é gigante,
Mas eu peguei aqui apenas 3 parágrafos que eu acho que dá para resumir o que é que o Eduardo Cunha quer falar na matéria, que é o seguinte: as pesquisas não captam o voto evangélico. Ou seja, ninguém consegue hoje fazer uma pesquisa em que o voto evangélico seja apurado com base em estatística. O que se faz é simplesmente perguntar ao entrevistado qual a sua religião, não há garantia de que o percentual refletirá o verdadeiro tamanho da base evangélica. Alguém ainda tem alguma dúvida sobre quem vai vencer a eleição dentro do eleitorado evangélico? Eu não tenho nenhuma. Nesse grupo, Bolsonaro vencerá no mínimo com o dobro dos votos do Lula. É só esperar para conferir. Por isso, as pesquisas hoje não têm a menor chance de refletir o real resultado do voto evangélico, seja pelo aspecto técnico da amostragem, seja pelos aspectos políticos narrados aqui. A menos que o PT dê um cavalo de pau nas suas suposições. Não vai. Tá todo mundo aí. E ele fala, quem que o PT vai indicar para o Supremo caso seja eleito? O PT vai mudar o seu posicionamento sobre a pauta de costumes? Sobre meu corpo, minhas regras? Tá achando que o evangélico ele não sabe o que está acontecendo? Ontem estava ouvindo uma conversa, várias pessoas no Space lá no Twitter. Tava lá só de bizu assim com a outra conta que eu tenho, né? Pra ninguém ficar, e participa e tudo mais. E aí eu tava vendo assim um depoimento de uma senhora do interior do Alagoas, não vou lembrar o nome dela agora, tinha 57 anos. E ela falando o seguinte, cara, todo mundo aqui tá vendo o que o governo tá fazendo. Todo mundo que eu conheço aqui, a maioria é Bolsonaro. Ela fala assim, cara, eu fui enganada, mas a gente também não é besta não. O pessoal acha que a gente é só porque da rocha a gente não sabe de nada. Em 2018, quando eu ganhei um celular, um Galaxy, aquele pequenininho que tinha o YouTube, ela falou bem assim, a gente começou a ver, eu não tenho vergonha não, eu fui enganada, mas hoje eu tô vendo aí. E sigo o presidente e venho acompanhando as coisas que estão sendo feitas. E aí depois eu comentei com um amigo meu, falou, cara, assim, Bolsonaro tem 1001 defeitos, sabe? Mas ele tem algumas qualidades. Não chega a ser uma qualidade, mas uma característica dele que não é algo assim copiável. Ele desperta nas pessoas aquela vontade de acompanhar a política. As pessoas acompanham a política por causa de Bolsonaro. Tá lá acompanhando. Até a esquerda só faz gritar, né? Ler manchete. Mas as pessoas direitas estão lá, estão acompanhando. Elas veem, sabe, a malvadeza e as narrativas que são geradas contra o presidente de forma assim recorrente o tempo todo. As pessoas se sentem mal. Só ficaram, não é possível isso daqui, olha a descaração que estão fazendo contra o presidente da República. Tem muito chão para dar, muito chão para rolar. E você vê, ontem, lá no Rio de Janeiro, que Bolsonaro foi para vários eventos, isso aqui é só um frame. Só dei pause no vídeo e tirei esse print aqui. Cheguei a me dar um nervoso. O Lula não pisa na rua. Vence no primeiro turno. Aí tem Bolsonaro. Olha a quantidade de gente, pessoal. Cara, eu não consigo acreditar que o Lula vence no primeiro turno com 75% dos votos. Eu não consigo. Pode me falar que tá na frente, mas, cara, pisa na rua. Pra gente ver onde é que estão os apoiadores do Lula de verdade. Vai no shopping. No aeroporto. O cara só vive escondido. E aí, falando de eleição, vou falar de votos. Tô com o meu cachorro mijando no chão. A cachorrinha dessa vez. Sabe aquela confusão que diz aí que Bolsonaro meio que teria vazado o inquérito, que sigilo e tudo mais? Enfim, aqui tá um documento que fala o seguinte, indagado se referido inquérito se encontrava sob segredo de justiça, respondeu que não, que no inquérito não existe nenhuma medida cortando em cima, né? Mas assim que restringisse o acesso. E aqui tá falando do delegado. A Bárbara fala o seguinte, a Polícia Federal acusa Bolsonaro de ter divulgado documentos sigilosos. Pois bem, em depoimento, o delegado responsável pelo inquérito disse categoricamente que o inquérito não estava em sigilo. E aí a Bárbara, ela fala o seguinte, quem quiser baixar o inquérito é só dar um Google nisso daqui, não consegui colocar o link. Aí depois ela corrige e fala o seguinte, correção. Esse é o documento da AGU referente ao inquérito. O depoimento prestado à Polícia Federal consta tanto no inquérito 4878 quanto na defesa feita. Ela coloca lá de onde foi que ela tirou esse documento. E só sobre isso daí, né? Para também não levantar muita polêmica, Felipe Bastos falou o seguinte, passando apenas para dizer que a eleição em Portugal foi com cédula, né? Prestando por caneta. E foi de boa. Diferente que as pessoas dizem que seriam tudo, mas eu não acho que ninguém quer isso. Não acho que ninguém quer isso. Ninguém quer a volta da cédula, é isso que o pessoal estava discutindo no passado.
Mas só fica aí, né? Só a nível de pontuação. E vamos entrar agora num tema extremamente espinhoso, esse último tema do nosso vídeo, para falar dos grandes donos do mundo, né? Uma foto aí, né? Todo mundo ali, a mesa, poucas pessoas decidindo para que lado o mundo vai. E, gente, o homem, a lenda em pessoa, publicou ontem seu Twitter, falando que o Xi, lá do país do Dória, é a maior ameaça que as sociedades abertas enfrentam hoje. O agitado mercado imobiliário do país, a população em queda e a variante em rápida disseminação podem ser sua ruína. Tudo durante seu projeto de prestígio das Olimpíadas de Inverno. E ele deixa um link do site dele mesmo, né? Aqui está tudo já traduzido para o português. O site é dele, com o nome dele, né? Sobre o país do Dória, né? Observações proferidas na Hoover Institution. Quero ler para vocês alguns parágrafos que eu fiquei assim, Jesus, o que é que está acontecendo nesse planeta, o que é que pode estar esperando nos próximos anos. Ele já começa assim, ó. 2022 será um ano crítico na história do mundo. Jesus, já dá até medo, vai ser um ano crítico. O ano mal começou, o cara já tá me falando essa. Em poucos dias, comunas, né? O estado autoritário mais poderoso do mundo começaram a sediar os Jogos Olímpicos de Inverno. Olha a analogia que ele faz. Como a Alemanha de 36. A Alemanha do cara que tinha um bigode só aqui no meio. Tentará usar o espetáculo para obter uma vitória de propaganda para seu sistema. Meu amigo, olha o que o cara tá falando. Aqui é briga de comunista contra globalista. Estamos em ou perto de decisões importantes que determinarão a direção em que o mundo está indo. Os globalistas tentando destruir os comunas. As eleições alemãs já ocorreram. As francesas ocorrerão em abril de 2022. Ou seja, ó, a Alemanha já aconteceu, a esquerda venceu, vai ter da França. E aí? A esquerda tem que perpetuar no poder. Nesse mesmo mês, os eleitores da Hungria, contra grandes probabilidades, podem tirar um governante autoritário do poder. Leia-se, um governante de direita. O Jorginho, ele é da Hungria. Ele é proibido de entrar na Hungria. Só para você ter uma ideia. Juntamente com a decisão do Putin de invadir lá a Ucrânia, esses desenvolvimentos ajudarão a determinar o destino da Europa. Olha a confusão. Em outubro, vai ter o 20º Congresso do Partido Comuna. Vão decidir se vão dar ao Xi, né, um terceiro mandato. Então, os americanos realizarão a eleição crucial no meio de mandato em novembro. A mudança climática continuará sendo um desafio político primordial para o mundo. Mais um aceno, ó. A gente não vai abandonar a pauta verde. A pauta verde é o caminho. Um dos principais pontos que eles querem com essa pauta verde é por quê? Porque a partir do momento que vira um problema mundial, você já pode começar a falar no imposto mundial. Se você tiver um imposto mundial, acabou. Aí você já consegue financiar um governo mundial. Só precisa de um impostozinho mundial. Mas a característica geopolítica dominante do mundo de hoje é o conflito crescente entre dois sistemas de governança que são diametralmente opostos uns dos outros. Estou falando do mundo ocidental, dos comunas, lá do chefe do Dória. O presidente americano geralmente adotou políticas corretas. Ele disse ao cara lá da Rússia, né, que vai pagar um alto preço se for atacar a Ucrânia. Mas os Estados Unidos não vão entrar em campo para defender. Olha a confusão, né? Não vai entrar. Já tiraram o corpinho da reta. E aí, se o cara lá atacar, vai ter algumas sanções. Ao mesmo tempo, o americano, né, deixou claro que o Xi, se ele usar força contra Taiwan, aí vai ter confronto. Eles estão mais preocupados, né, com os vermelhos do que com os russos. Por outro lado, o Xi declarou que está determinado a afirmar soberania. Recentemente, ele surpreendeu o mundo ao demonstrar, né, um foguetinho hipersônico controlável. Uma tecnologia que ninguém tem, mas mesmo sem os Estados Unidos ter essa tecnologia de ataque, ele fala assim que não muda nada, né, que esse míssil é meramente uma vitória de propaganda. Ainda assim, né, a grande batalha tornou-se mais plausível. Olha só, o cara tá falando que um conflito tá se tornando mais plausível e não é um assunto agradável de se contemplar. Confusão. Recentemente, fiz a mim mesmo a pergunta: como surgiu a situação atual? E ele fala o seguinte:
Pô, quando comecei nos anos 80 e tudo mais, né? Os americanos, a superação não estava em discussão, mas parte das perguntas do porquê as coisas avançaram tanto se dá por causa do processo tecnológico. A maior parte do qual é baseado na inteligência artificial, que é um tema aí também bem complicado. O desenvolvimento da inteligência artificial e a ascensão das mídias sociais e plataformas tecnológicas evoluíram juntos. Ou seja, a soberania dos americanos só entraram em xeque por causa das Big Techs. Ou seja, se as Big Techs voltarem a se aliar a um lado, as coisas voltam ao normal. Isso produz empresas muito lucrativas, que se tornam tão poderosas que ninguém pode competir com elas, mas elas podem competir umas com as outras. Essas empresas passaram a dominar a economia global. Elas são multinacionais e seu alcance se estende a todos os cantos do mundo. Este desenvolvimento teve consequências políticas de longo alcance. Aguçou o conflito, entre esses dois países e deu uma dimensão inteiramente nova. Os comunas transformaram suas plataformas tecnológicas em campeões nacionais. Já os americanos hesitam mais em fazê-lo porque se preocupam com seu efeito sobre a liberdade do indivíduo. Acho meio... Não é bem assim, não é que eles se preocupam, é que eles não conseguiram ainda. Por causa das leis do mundo ocidental ter um pouco mais de liberdade. Enfim... Essas diferentes atitudes lançam uma nova luz sobre o conflito entre os dois sistemas de governança que eles representam. Olha as confusões que estão se dando a nível internacional. Aí eu te pergunto, a gente está vendo as coisas no Brasil. Olha o nível de conflito. Imagina a esquerda vencendo no Brasil. É sério assim, eu fico vendo tanta confusão acontecendo e as pessoas ainda estão discutindo, se vai voltar nulo ou não. Com tudo isso acontecendo. E no texto ainda, o Jorginho, ele coloca em xeque, o imunizante dos comunas, o negocinho, para a nova variante que está aí, começa com O, não está funcionando bem. E então ele está falando o seguinte, que por lá de lá, eles estão com a política do 0 casos. Começou um curto fechar tudo. Porque tem que conter a todo custo. Ele falou assim, agora sim, se a variante chegar por lá, ele vai fazer o quê? Aí vai se alastrar no país inteiro. Então, se prepara, viu? Esse ano promete. E aí você vê, toda essa turma do Jorginho também está alinhada ao Fórum Econômico Mundial. Ixi, não sei nem se eu podia falar esse nome. Mas enfim, você vê o cara lá, o Canadá, o francês, o Boris, Nova Zelândia, essa daqui, Jesus. O Zuzu do Facebook e mais a galera, Confusão grande. E olha isso aqui. Twitter mantém no ar publicações falsas mesmo após denúncia de conteúdo. Pronto. A agência Lupa denunciou tweets falsos e ainda não saiu do ar. O Leandro já fala o seguinte, os censores não aceitam ser questionados. Se uma agência da extrema esquerda de checagem marca uma manifestação como falsa, ele deve ser removida. Quem determina se uma coisa é verdadeira ou é falsa é a esquerda. E se a esquerda falou que é falso, tem que ser removido. Olha o nível de totalitarismo que eles estão tentando implementar com a ajuda da imprensa nacional, matéria da Folha de São Paulo. O Carlos Bolsonaro ele fala o seguinte, não se iluda. Aqueles que defendem a censura, eles não estão preocupados com as notícias falsas. Eles estão preocupados com as verdadeiras. Tem algumas coisas que eles não querem que a população saiba. Não querem, de jeito nenhum. Por quê? Porque atrapalha muito as narrativas. E a gente termina aqui com esse... Eu não sei nem como classificar isso aqui, porque não é uma matéria factual, Não é uma matéria... Eu não sei o que é isso daqui, cara. Essa é uma matéria do Leitor. Brasileiros sonham com ausência de Bolsonaro no Planalto. Diz Leitor. Tá sonhando. A Ju fala o seguinte, lá vem a opinião do leitor. Olha o desespero da imprensa. 2022, vocês estão vendo aí, será um ano decisivo para o planeta. Decisivo. A gente estava comentando sobre o Jorginho, que em 2020 injetou um dinheirinho aí para ajudar os democratas a vencerem. Vamos observar o que vai acontecer aqui esse ano. Mas, galera, é o que eu sempre digo. Não contem comigo para eleger o Lula. O governo tem problemas, o governo erra. Mas o lado de lá, irmão, é o Lula, sabe?
Em vez de eu ser, mas tem que ver pra gente consertar os... Eu entendo, o cara tem que estar de eleição, falta menos de 10 meses para as eleições. O foco agora, para mim, tá bem simples, o cara tem que reeleger Bolsonaro a todo custo e uma grande base no legislativo. Com isso ficamos por aqui. Lembra daquela curtida, daquela compartilhada, se inscreve no canal, nas minhas redes. Se você gosta do meu trabalho, considere me apoiar aqui pelo Clube de Canais ou pelo Patreon, enfim, a gente se vê amanhã. Tamo junto, fui!